Glória a Deus. Livro dos Salmos, de número 1, Salmo de número 1, versículo de número 1, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse final de semana passado, irmão, nós passamos 5 dias falando sobre igreja relevante. Como é que uma igreja pode ser relevante no lugar onde ela está? E nós falamos de muitos assuntos relacionados a isso, e discutimos e fomos animados a sermos uma igreja relevante. Uma igreja relevante não é a igreja que está na moda. É uma igreja que faz a diferença, não é? Tem muita gente que é relevante para o mundo que não faz diferença dentro da sua casa. Tem muita gente que é relevante na mídia, mas não faz diferença nenhuma para o dia a dia, não é? Por exemplo, posso dar um exemplo para você? Que Deus aguarde, não é? E que ela esteja conservada, onde é que ela esteja. Mas se aquela artista famosa do Brasil, que você gosta de assistir os reels dela no YouTube, ela morresse hoje, que diferença ela faz para a sociedade? Não é? Certa vez um pastor muito conhecido aqui na Califórnia, o nome dele é Jesse Miranda. O pastor Jesse Miranda fez um trabalho extraordinário com os hispanos aqui na Califórnia. O pastor Jesse Miranda estava chegando na cidade de Los Angeles, olhando pelo avião e vendo a devastação de um dos incêndios que atacou essa cidade na década de 90. E ele olhando pela janela do avião e ele conseguia enxergar os telhados das igrejas. E ele fez uma pergunta, na verdade o Espírito Santo de Deus fez uma pergunta no coração dele e ele não conseguia responder. Ele falou assim: se as nossas igrejas tivessem pegado fogo hoje, elas fariam diferença para essa cidade? Se amanhã não tivesse mais como você vir aqui nessa igreja congregar, se domingo que vem essa porta tivesse fechada, faria diferença para você? Seria diferente para você não ter o domingo que vem para vir no culto? Ou na verdade você está pedindo, ou na verdade você está esperando o dia que você não precise se sentir culpado de vir para o culto? A relevância de uma igreja, ela não é dada por aquilo que ela faz no sentido de auxílio das pessoas, mas o quanto ela impacta na salvação de uma região, de um local onde ela está. Quanto as vidas das pessoas realmente mudam. Quanto de verdade existe transformação espiritual na vida daqueles que estão participando daquela reunião. Por exemplo, você pode dizer para mim qual foi o impacto da comunhão com essa igreja no seu último ano? Você pode dizer isso para o seu coração? Você pode fazer uma análise sincera e falar assim: olha, eu cresci no último ano na minha vida espiritual. Ou você pode falar assim: parece que eu estou empacado na minha vida espiritual. Parece que eu não cresço na minha vida espiritual. Se você fizesse uma análise sincera dentro de você hoje e olhasse esse último ano, como é que você se sentiria na sua caminhada espiritual? Eu não estou dizendo se nesse último ano você teve desafios, se você teve contradições, se você foi contrariado por alguém aqui na igreja, se você foi ofendido por alguém aqui na igreja, porque a nossa estar em comunhão, estar em atitude uns com os outros, em relação uns com os outros, irmão, você pode ter certeza que você vai sair ofendido um dia, não é? E isso não é só o seu não, viu? Até o pastor de vez em quando fica ofendido. Ofensa faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Mas mesmo você ter sido ofendido, o quanto você mudou? O quanto você melhorou como pessoa e na sua comunhão com Deus? Você tem condição de parar para pensar e analisar isso hoje? Nesses rápidos minutos que a gente começa já terminando, eu gostaria de falar para você sobre o crente relevante. Porque a igreja relevante começa com o crente relevante. Com a pessoa que crê em Jesus e aquilo é relevante para ela. Nós só podemos ser relevantes como igreja se cada um de nós decidirmos sermos relevantes como crentes. Eu ouvi aqui a irmã Neia falando, e como é especial, irmãos, quando você se dedica a que o evangelho esteja nos seus lábios. A gente conversa de tanta coisa, a gente fala de tanto assunto,
Mas quantas vezes o assunto que você está falando é Jesus? É a pessoa de Jesus. O Salmo de número 1, ele é especial na coleção dos Salmos, porque muita gente veio por muito tempo na epígrafe que o Salmo de número 1 foi escrito por Davi. Na verdade, existe muita controvérsia sobre isso, porque o Salmo de número 1, ele serve como se fosse uma introdução ao livro dos Salmos, às coleções dos Salmos. Talvez você saiba disso, mas o livro dos Salmos, ele é um compêndio de 5 livros, 5 coleções diferentes. Alguma das Bíblias novas já traz aí livro 1 em cima, quando você pode abrir a sua Bíblia e ver. Está lá, livro 1, que é o primeiro livro do Salmo. E muita gente crê que esse primeiro Salmo foi escrito para dar um hitos, uma caminhada, uma vocação, para aquele que ia começar a caminhada de desfrutar do livro dos Salmos. E é interessante que Esdras, quem fez essa organização, e o motivo pelo qual talvez alguns decidam e entendem que não foi Davi que ele escreveu, esse salmo aqui, a partir do versículo de número 3, ele tem uma referência direta com Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, por volta do versículo 3, e o salmo de número 1, eles se conectam muito bonito, muito bem. Agora, quando a gente olha para Jeremias, a gente percebe que Jeremias pregou para uma geração desviada. E agora essa geração desviada estava voltando do exílio quando Esdras organiza esse livro. Estavam novamente voltando a Jerusalém. E eles não queriam cometer os mesmos erros. Olha, talvez você olhe para si e você fale assim, quantos erros eu cometi na minha vida? Quantas vezes eu tropecei, quantas vezes eu falei coisa que eu não devia, quantas vezes eu andei de maneira que eu não devia, quantas vezes eu pensei coisas que eu não devia. Se tudo isso passou na sua vida, na minha também. Mas que tal a gente tomar esse conselho do Esdras aqui? Tomar esse conselho do salmista que organizou esse livro. E usar esse tempo da nossa vida para mudar a rota da nossa vida. Nunca é tarde. Se você está vivo, nunca é tarde para começar a tomar boas decisões. Nunca é tarde para começar a tomar boas decisões. Sempre há tempo. Um dos textos mais bonitos da Bíblia é que ele diz assim, enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo aqui batendo as pestanas, respirando, você pode ter certeza, ainda dá tempo para você tomar boas decisões, para a glória do nome do Senhor Jesus. E o salmista ele começa dizendo uma coisa muito interessante, que ele fala assim, olha, existe uma felicidade que alcança esse tipo de pessoa, bem-aventurado. E bem-aventurado, numa tradução mais livre, é mais do que feliz. E felicidade, na etimologia bíblica, significa bem-sucedido. Sabia que felicidade tem tudo a ver com sucesso? Sucesso e felicidade são quase sinônimos. Alegria é diferente, mas sucesso e felicidade são quase sinônimos. E aqui ele está falando melhor do que bem-sucedido. É essa pessoa que eu vou apresentar para você. A gente alcança tanto sucesso na vida. Ontem eu estava passeando um pouquinho com o Jefferson e com a Miles, mostrando para ele a nossa linda cidade de Los Angeles e a beleza que essa cidade é. Nós estamos desde sexta-feira, né? Sexta-feira eu levei lá no lugar que a irmã Nanete e o irmão Raul me ensinaram, lá em Palos Verdes. Se você nunca foi ali no Point Vicente, ali, você está perdendo. Coisa mais linda. Não é? Mostrei para eles lá na sexta-feira. É? Já foram lá também, não é? Todo mundo eu levo lá, viu? E no domingo, ontem, na verdade, nós demos uma volta, fomos lá em Riverside ver casa para eles, fomos ali no Hollywood Sign para eles verem todas as belezas da nossa cidade, eu fui mostrando para eles. E como a nossa cidade é bonita. Mas a minha Bíblia diz que não é bem-aventurado quem mora em Los Angeles. Não é bem-aventurado quem mora numa daquelas mansões de Beverly Hills. Não é bem-aventurado quem tem dinheiro para comprar na Rodeo Drive. Não é bem-aventurado quem hoje vai conseguir comer no Cheesecake Factory. Mesmo porque já está overrated. Ou então no Nobu. Né? Esse não, esse é caro mesmo. Esse é caro, irmão. Um pedacinho de carne, $400, irmão. Caro. Tipo, sai de lá e ir para o McDonald's. Essas pessoas não são as bem-aventuradas. Ele pode ter alcançado um sucesso, né? Bem-aventurado é um fulano lá que comprou casa lá em... Né?
que conseguiu em uma venda levantar 32 milhões de dólares. Não está escrito aqui. O salmista, no Salmo 32, e esse foi Davi, diz que bem-aventurado era ter os pecados perdoados. E aqui o salmista está dizendo que bem-aventurado é não andar no conselho do ímpio. Irmão, como nós temos sido tentados a sermos convencidos pelo que o ímpio nos diz. Faz isso, vai dar certo. Olha, faz aquilo, vai funcionar. Olha, faz desse jeito aqui, mas isso aqui não é errado. Não, mas ninguém vai ver. Como nós temos sido tentados na nossa caminhada a seguir o conselho do ímpio. E sabe de uma coisa? Você vai ver uma progressão aqui, no que o salmista está dizendo. E às vezes, irmãos, tudo começa em seguir um conselho errado. Às vezes não é a grande decisão que você faz, é aquela pequena decisão de falar, sabe que isso aqui pode funcionar? Né? Esses dias atrás alguém comentou comigo que 2 jovens rapazes, são conhecidos um do outro, conversaram com ele, falaram assim, e se nós casasse? Pra você poder pegar documento. Só que são amigos. Não tem nada a ver um com o outro. Só que como é rápido, eu falei, e se nós casasse para pegar documento? E um começou a conversar com ele, falei, sabe o que faz sentido o que você está falando? Rapaz, interessante e tal. E se não chegasse alguém e falar, peraí. Vocês estão falando, cara? Vocês ninguém são. Olha o que vocês estão inventando, olha a história que vocês estão inventando. Meu querido pai sempre foi um homem muito calado, baiano de fé. E não era difícil você... Na verdade, era difícil você conseguir ouvir a voz do meu pai em casa. Meu pai não era de falar. E um dia eu cheguei em casa com uma ideia extraordinária que me deram no meu trabalho. Falei, pai, é o seguinte, estava falando com o pessoal do trabalho e as contas estão difíceis de pagar, né? E ele me deu uma ideia fantástica, pai. Ele falou, É o seguinte, todo mês eu recebo aquele bolo de ticket de metrô, vale transporte. E sabe o que meu amigo faz? Ele vende os vales transporte dele e compra um vale transporte de desabilitado, de paralítico. Disabled. E o de paralítico dura 6 meses. E aí no mês que vem, quando ele vende, ele tem 5 meses de lucro com o vale transporte dele, pai. Porque ele vende do primeiro mês, aquele vale 6. Então ele fica 5 meses vendendo o vale ticket dele gastando e tendo dinheiro dele para pagar a conta, para fazer as coisas que ele precisa. Olha só, pai, achei um jeito da gente ganhar mais dinheiro. Super empolgado com a ideia extraordinária que eu tinha recebido. Meu pai olhou para mim, na mesma paz que ele estava, e fez só uma pergunta. Você é paralítico? Você é paralítico? Não precisa mais nada. Mas o conselho do ímpio, irmãos, faz tanto sentido. O Salmo de número 78 é um salmo que o salmista ele se expõe. Ele fala assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase que escorregaram. Porque eu via o ímpio na sua caminhada e falei assim, que ele não tem aperto. Esse povo não sofre, gente. Você acha que o camarada sofre dirigindo uma Ferrari na Rodeio Drive? Come on. Você já viu a estica do pessoal que vai comprar carro na Rolls Royce? Pô, por favor, gente. Não é? Jatinho para lá e para cá. Não é? E ele falou assim, eu ponderava essas coisas no meu coração e disse assim, se eu for fazer igual eles, a sua mão vai vir sobre mim. Quer dizer, eu não tenho nem chance de fazer isso, só me estava falando. Porque a sua mão vai vir sobre mim com força. E aí ele conta, até que entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Até que eu entendi que o meu caminho é mais alto. Que a minha chamada é mais elevada. Que o meu compromisso é com alguém maior. A pessoa bendita do nosso Deus.
Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Porque se ele anda no conselho dos ímpios, ele certamente vai fazer o que a segunda parte está dizendo para ele não fazer. Não se detém no caminho dos pecadores. Quem ouve o conselho da impiedade, certamente vai andar num caminho de pecado. Quem anda ouvindo o conselho dos ímpios, certamente vai andar por um caminho de pecado. É inevitável, irmão. Porque o que o ímpio aconselha é sobre o pecado. É sobre o pecado. E o pecado, irmãos, a princípio, o pecado tem 3 estágios. O primeiro dele, ele te traz o prazer imediato. O segundo, ele te traz o remorso pela situação. Mas por último, ele te traz o esfriamento espiritual. Todo mundo que é pecado, desfruta e é acusado, se não se arrepende, termina fazendo, não é? Sabe que tem uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Remorso é, puxa vida, me pegaram. Arrependimento é, puxa, por que eu fiz isso? O remorso, ele sente raiva por ter sido exposto. O arrependimento sente tristeza por ter agido daquela maneira. É por isso que arrependimento e remorso é muito diferente. Tem muita gente na igreja com remorso, mas infelizmente pouca gente se arrependendo. Tem muita gente na igreja que falou assim, o fulano de tal falou tal coisa de mim. Mas pouca gente falou assim, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor e não agir dessa maneira para entristecer o meu irmão. Tem muita gente na igreja, irmão, com raiva porque está exposto. Mas pouquinha gente fala assim, Senhor, me ajuda para mim me esconder debaixo da tua sombra e agir de maneira melhor. E mudar minha caminhada. Nós estamos falando de um crente relevante, que realmente faz diferença. Porque se ele ouve o conselho do ímpio, ele certamente vai se deter no caminho dos pecadores. E aí o que acaba acontecendo? Olha só, ele começa no conselho, agora ele anda e ele termina sentado. Se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que é um estágio de decreção? E que isso aqui é interessante. A bem-aventurança que ele está falando não é nenhuma bem-aventurança de positiva. É uma bem-aventurança só se você não entrar no ruim. Se você não entrar nisso, você já está bem sucedido. Eu acho interessante que, falava alguns dias atrás, que muita gente quer descansar, não é? Quem aqui precisa de descansar um pouquinho hoje? Eu preciso. Eu estou precisando muito descansar. Não é? As costas dói, não é? A cabeça, eu fiz 40 já, né? Na verdade, você fica pensando amanhã, segunda-feira, e... Conta aí não, mas as férias começaram. Até dia 26 de agosto. Estou cansado. Mas você sabia que descanso tem muito pouco a ver com a inatividade? A gente acha que descansar é ficar deitado numa rede, não é? Mas tem gente deitada na rede com a cabeça a milhão. Tem gente deitada agora numa cama almofadada com plumas de cisne europeu. E não consegue descansar. Porque o descanso é da alma. Descansar está na alma. Descansar está levar as suas agruras, os seus problemas, as suas situações na presença de Deus e descansar nele e desfrutar dele. Tem muita gente no meio da guerra agora com um sorriso no rosto, olho cheio de lágrimas, porque a presença de Deus chegou naquele lugar e deu descanso para aquela pessoa. E a fez descansar da sua luta, do seu problema. Tem gente aqui agora, hoje, visitando, sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus e descansando nessa manhã nele. Glória a Deus.
Senhor, obrigado pelo teu descanso na minha alma, na minha vida. Obrigado por poder desfrutar da tua presença, porque ela é o meu descanso. Eu descanso quando eu estou com o Senhor. Ainda que eu esteja correndo, que eu esteja fazendo um monte de coisa, eu estou descansado em Deus. E o Senhor nos convida, porque quem acaba se assentando na roda dos escarnecedores, ele traz tudo para essa esfera. Essa semana a gente batia um papo com alguns dos nossos jovens sobre essas questões da vida, não é? Sobre questões de escola e o que estão se ensinando hoje na escola e o que estão falando. E eu ficava pensando, quanta gente sem descanso na alma. E quanta gente que esse descanso na alma não vem, escarnecendo das coisas que são espirituais. Porque escarnecer, irmãos, é trazer para a carne, é fazer carnal aquilo que é espiritual. É transformar em dia a dia comum aquilo que é especial para nós. E por que ele está dizendo isso? Que quem acaba indo pelo caminho do pecador, já vai tratar a sua comunhão com Deus como uma coisa efêmera. Não é? Talvez ele vá ouvir esse vídeo pela internet, tomara que você ouça. Mas geralmente, irmãos, a gente desde 2018 eu fui separado ao pastorado. Desde 2014 eu sou ministro do Evangelho. Não é? Antes disso eu fui líder de jovens, 6 anos e 7 meses. Eu trabalho com esse povo desde os 20 e poucos anos de idade. Desde os 24 anos de idade eu estou envolvido no ministério. Eu estou com 40. Já tem 16 anos, irmão. Que eu estou lidando com pessoas da sua vida espiritual. Na mais diferente esfera. E geralmente a gente ouve, a coisa começa a ficar tipo assim, mais ou menos a mesma coisa. Não é? E eu ouvia muito isso e continuo ouvindo. Não, pastor, olha, quando as coisas se resolver, eu vou estar mais na igreja. Olha, quando der... Já estava falando para mim ontem, né? Pastor, não, quando der um tempo aí, eu vou fazer esse seguro de saúde e tal. Quando eu estiver tranquilo, né? Eu falei assim, meu filho, se você for esperar tranquilo para fazer as coisas... Não é? Geralmente as coisas que a gente coloca na frase, quando eu estiver tranquilo, é as coisas que a gente nunca vai fazer. Não, quando eu estiver tranquilo. Quando eu estiver tranquilo, quando é que você vai estar tranquilo? Quando é que você vai se tranquilizar longe do Senhor? Não é o caso dele. Quando é que Não, pastor, quando eu estiver tranquilo, eu vou vir mais para os cultos. Eu vou aparecer mais na igreja. Quando eu estiver tranquilo, nós tivemos alguns irmãos passaram aqui um pouco tempo atrás, o pastor Marcos vai se lembrar bem. Não, pastor, quando eu estiver tranquilo, aí eu vou cooperar na igreja, eu vou aqui vir cooperar na igreja, aqui vou ajudar vocês aqui no grupo de louvor e tal. Não vai vir. Porque longe do Senhor, não vai ficar tranquilo. Não vai se tranquilizar. Mas aí qual que é o resultado que a pessoa faz, pastor? Ele fala o seguinte, não, isso é menor. Isso é menor. O importante é ter as contas pagas. Tem as contas pagas? O importante é alcançar a minha liberdade nesse país. Alcançou a liberdade nesse país? O importante é conquistar meu documento. Conquistou o documento? O importante é ter minha família bem estruturada. A família está bem estruturada? Como é que você vai fazer isso longe do Senhor? Me explica. Me ajuda. Como é que afastado de Deus a sua fé vai ser relevante? Ah não, mas Deus mora no meu coração. Amém. Qual que é o resultado da morada dele no seu coração? O que a morada de Deus no seu coração deu resultado? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu chego no quarto das minhas crianças, e eu entro lá dentro, eu olho e falo assim, um dos meus filhos mora aqui. Você sabe por que eu sei disso? Pela bagunça que está no quarto. Você chega ao resultado, fala, não, fulano, você às vezes passa um lugar, fulano de tal passou aqui. Como é que você sabe? Não, por causa disso aqui, ó. Deixa um resultado. Se a nossa vida, a nossa caminhada deixa um resultado na vida das outras pessoas, que elas conseguem reconhecer o nosso comportamento através das nossas obras, imagina Deus no nosso coração.
Imagina Deus morando no nosso coração. Deus mora no nosso coração. Cadê o resultado da morada dele na sua alma? Mas tudo começou com um conselho. A disposição para andar no caminho. E termina sentado numa cadeira dizendo, isso não faz diferença. A fé não faz diferença. Deus não faz diferença. Se viver em comunhão com irmãos não faz diferença. Mas aí a Bíblia vai dizer, e eu quero terminar pela segunda vez, que meu tempo já foi. Foi rapidinho hoje. Vai dizer pra gente que o crente relevante, ele é o contrário disso. Ele é o contrário dessa caminhada. O crente relevante, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E como diz o filósofo da cidade do senhor, pastor? De que cidade é o senhor? Araras. O filósofo de Araras, o pai do pastor Rubem, não é? Quem obedece, não padece. Não é? O que eu pido vai ser meu amigo. Fala que eu pido vai ser meu amigo. Quem obedece não perece, não padece, né? Quem obedece, irmão, não sofre. Ou sofre, menos. Ele vai dizer aqui para mim que o crente relevante, ele tem o seu prazer naquilo que Deus deixou como lei. Ele tem prazer em obedecer a Deus. Irmão, você tem filho? É bom ou não é, irmão? Quando um filho chega seu para você, ainda mais quando na idade pequena eles estão aprendendo as coisas, e eles demonstram que eles cumpriram com uma regra, vou falar de novo a palavra que você não gosta dela, uma regra de conduta que você estabeleceu. Lhe traz prazer ou não lhe traz prazer? Quando um filho seu chega, sem você ter forçado, sem você ter ameaçado de tirar device, você ter ameaçado de ficar de castigo, e demonstra para você que alguma coisa que você implantou no coração dele, ele agiu conforme a sua vontade. Lhe traz prazer ou não traz? Agora, por que você acha que é assim com você? Porque Deus plantou isso no seu coração para que você entendesse como é que ele funciona. Ele está dizendo que o prazer do crente relevante está em obedecer aquilo que Deus diz. Está em andar no caminho que Deus fala. E na sua lei, ele medita, ele pensa nela de dia e de noite. Isso diz que é o seguinte: ele pensa em Deus para tomar as decisões do dia a dia. O que é que Deus disse a respeito disso para que eu possa tomar essa decisão? O que foi que Deus disse a respeito dessa decisão que você quer tomar? Eu vou melhorar para você. Não foi o que o pastor disse, não foi o que a regra da igreja disse, não foi o que os usos e costumes da igreja falou, não foi o que a placa da igreja está dizendo, não foi o que o corpo de obreiros quis dizer. O que é que a palavra de Deus diz a respeito dessa decisão que você quer tomar? O que é que a Bíblia diz sobre a decisão que você quer tomar? Esquece o peso que você coloca na religiosidade que você assume na vida dos outros. Deixa Deus falar no seu coração. O que é que o Espírito de Deus, revelando a sua palavra, diz sobre a decisão que você quer tomar? E o que ela diz é: faça com prazer na lei do Senhor. Não busque o seu prazer. Tenha prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele vai tomar assim: como é que eu faço aqui? Eu cumpro isso aqui? A gente tenta olhar as situações da vida pelos óculos que a gente usa. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz sobre a sua conduta nesse país? Deixa eu resolver um negócio para você, antes que você pense de alguma coisa diferente de mim. Um grupo de americanos, um grupo de igrejas americanas batistas, logo na década de 90, quando a imigração começou a aumentar aqui na Califórnia, mais ainda do que já era, e começou a ter mais esse problema, porque era normal, irmão. O pessoal vinha do México, ficava aqui, morava aqui, ia embora, não tinha esse problema de borda. Isso aqui era uma tranquilidade. Tanto que eu conversei com um rapaz mexicano esses dias atrás e perguntei para ele: de onde você é no México? Ele falou: sou daqui. Como assim? Sou daqui no México. Minha avó nasceu em Nossa Senhora de Los Angeles.
na cidade de Nossa Senhora de Los Angeles, México. Aqui era México. Eu sou daqui no México. Já. Toda essa questão de dificuldade migratória, principalmente aqui na nossa região, surge dos anos 90 para cá. Irmão, esse transporte de bordo aqui era a coisa mais comum do mundo aqui na nossa região. Não tinha essa situação. E na década de 90, alguns pastores mais americanos e tal começaram a tentar se organizar melhor, a questão da imigração começou a ser um problema maior, e decidiram que iam fazer um simpósio para falar sobre imigração ilegal. A maioria deles branco, alguns latinos e tal, e começaram a conversar. E começaram a falar e etc, e um foi para um lado, outro foi para o outro, e outro disse uma coisa, outro disse outra coisa, e tal, e por fim eles deram uma oportunidade para o pastor da igreja falar. Aí o pastor da igreja falou assim: boa tarde, meu nome é Joaquim Ramírez, eu sou do México, não é? E eu vou contar meu testemunho para vocês. Olha, eu nasci no México e tal, e muito cedo eu fui para o cartel. E eu, por anos, trafiquei droga para os Estados Unidos. Eu fazia esse tráfico de drogas aqui para a borda, trazia para os Estados Unidos e tal. E fui preso 3 vezes. Na terceira vez que eu fui preso, na cadeia eu aceitei Jesus. E aí eu fui deportado para o México de novo. E agora, crente no Senhor Jesus, eu decidi que eu devia trazer outra coisa para os Estados Unidos. E atravessei a borda ilegal de novo para pregar o Evangelho. E aí aqui Deus levantou, Deus abriu uma oportunidade para mim conseguir documento. Hoje eu sou cidadão desse país. Não é? E vocês estão aqui agora congregando na minha igreja. Um tempo para 5.000 pessoas, que muitas delas eu ganhei para Jesus pessoalmente e batizei em nome de Jesus. Eu sou Abraão e o Senhor me deu a terra de vocês para mim. Se Deus lhe trouxe para esse lugar, irmão, não interessa a sua condição, a sua condição documental. Eu creio nisso piamente. Faça de tudo para você estar dentro da lei, etc. Mas se Deus te trouxe para esse lugar, a voz de Deus é maior. Agora, saiba que você está respaldado pela palavra de Deus. Se você não estiver respaldado pela palavra de Deus, não fique aqui mais nenhum minuto. Se você está respaldado pelas suas ambições pessoais, mas nem com documento fica aqui. Mas se o seu respaldo está em viver uma vida relevante para Deus, ser um crente relevante, fique tranquilo, Deus é com você. Fique em paz, Deus é seu auxílio. Glória a Deus. Deus te ajuda, Deus te levanta, Deus te dá oportunidade. Confie em Deus. Glória a teu nome, Jesus. Por fim, pela última vez, depois dele dizer tudo isso, dele falar sobre a relevância do crente, como é que o crente anda, e mostrar como é que o crente relevante vive, ele fala o resultado de um crente vivendo uma vida relevante. O salmista foi didático aqui para você e para mim. Eu vou desenhar para você. Sabe o que vai acontecer com um crente relevante? Ele vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Sabe o que vai acontecer com quem segue os preceitos da palavra de Deus, que a gente acabou de conversar juntos aqui? Ele vai ter resultado que ele espera, irmão. Você quer viver bem? Muito mais Deus quer que você viva bem. Você quer ser feliz? Muito mais Deus quer que você seja feliz. Agora, o padrão da felicidade que Deus tem para te dar é diferente do seu. Eu não sei se você já teve um filho ou um parente próximo nas drogas. O padrão de felicidade dele é com uma agulha injetada no braço. Ou com um pó no nariz. E você olha para o padrão de felicidade dele e fala assim, isso está errado, isso vai levar você para a morte. Mas ele está feliz com o padrão de felicidade dele. Tem muita gente assim diante de Deus. Vivendo uma vida de entorpecentes espirituais. Misturado com tudo quanto é tipo de coisa. E Deus está olhando e fala assim, você vai acabar mal, camarada. Você não vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você está indo por um caminho ruim. Por quê? Porque você quer sentir felicidade. Você quer sentir prazer com a vida. Só que não está em onde você está vivendo. Está na presença de Deus. Está cumprindo a chamada de Deus para a sua vida. Será como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. Você quer ter fruto? No devido tempo vai aparecer. Fica tranquilo.
Você quer dar resultado? Você quer ter aquele resultado na vida? Você quer ver os 32 milhões de dólares aparecer na conta? Ô, irmão, até eu que sou mais bobo que você. Você quer dirigir bem, morar bem, andar livremente nesse país? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você quer ter saúde? Você quer emagrecer sem tomar monjaro? Eu também, irmão. Eu também. Ao seu tempo você vai ter o seu fruto. Anda no caminho do Senhor. Seja um crente relevante. Tenha a sua fé como algo relevante para a sua vida. Faça isso de coração. Ande com o coração aberto para ser incomodado por Deus, para andar de maneira correta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Cuja folhagem não murcha. E tudo que fizer vai ser bem sucedido. Vai dar certo. Se você andar no caminho de Deus, como dizem, a gente fala agora nessa época dos jovens, vai dar bom. Vai funcionar, vai ser bom, você vai desfrutar do resultado em Deus. Você vai desfrutar daquilo que Deus fez na sua vida. Termino com esse último testemunho. Me ajuda, Clarinha. A gente estava pegando o nosso diploma de mestrado em teologia, o primeiro que a gente fez. E eu lembro que na formatura a gente estava ali com alguns amigos e tal, e todo mundo feliz, né? Pegamos o diploma, mas tinha um que estava assim, o professor fez uma checagem nos trabalhos? Hoje é dia do diploma. Não, mas ele falou alguma coisa? Era o dia da formatura. Ele estava preocupado se alguém tinha pego que ele tinha copiado os trabalhos. Irmão, a gente não desfruta daquilo que a gente não conquista de verdade. A gente não desfruta, irmão. Aquilo que não vem da parte de Deus, ele causa aquele ranço. Rapaz, será que um dia vão descobrir? Não é? É como um homem adúltero. Ele tem o prazer com a mulher alheia, mas na cabeça dele não sai. E se minha mulher souber? E se minha esposa descobrir? Ele foi lá, fez o ato, desfrutou da intimidade, mas na cabeça dele não sai. E se a mulher descobrir? Ele vive com aquela sombra na vida dele, irmão. Mas aquele que seguiu a lei do Senhor, o leito dele é sem mácula, ele desfruta da vida dele, do casal. Ele desfruta da bênção de Deus sobre a casa dele, sem o medo do pecado. Porque Deus o abençoa desde o alto céu. Porque Deus o guarda para tudo. Eu sei que às vezes a gente fica esperando, fala assim, poxa, eu queria que o pastor não batesse tanto em nós, né? No domingo. Eu também não queria apanhar tanto da palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Paulo ele falou que a tristeza em Deus, né, Otto? Olha que coisa linda, Otto. Paulo disse que a tristeza em Deus, ela traz arrependimento. Quando você se entristece porque Deus chama a sua atenção, isso causa arrependimento. E ele faz uma progressão tão bonita que fala, e o arrependimento traz a salvação. Quem se arrepende é salvo. E da salvação, ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser restaurado por Deus, irmão. Ninguém se arrepende por ser restaurado por Deus, por ser abençoado por Deus. Ninguém fala assim, Deus, por que o Senhor me abençoou? Não, ninguém se arrepende, fica triste, fica chateado por ter sido abençoado por Deus. Isso não vai acontecer. Ninguém vai chegar em casa, puxa vida, eu fui abençoado por Deus. Não vai acontecer, irmão. Do arrependimento, irmãos, da tristeza vem o arrependimento. Do arrependimento vem a salvação. E da salvação vem uma alegria completa, perene, para sempre na vida. Aleluia! Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, a vossa alegria será completa. Glória a Deus. Deus quer te dar alegria completa nessa manhã.
para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você, fique sobre os seus pés. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Eu quero te dar 15 segundos, nosso tempo já foi embora. Você precisa de fazer um concerto com Deus hoje. Você não está lá, mas tem alguém aqui no seu ouvido, faz, larga a mão, deixa de ser bobo. Tem alguém no seu ouvido assim, insistindo que vai dar certo. E os seus pés estão como do salmista. Quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Mas hoje Deus te trouxe ao santuário do Senhor. E Ele te fez ver você como uma árvore frondosa, cheia de frutos. Não muito depois desses dias. Mas você precisa de entregar algumas torres para Deus hoje, nessa manhã. Eu quero orar por você. Se você sentiu que você precisa dessa oração, eu quero chamar você à frente. Ninguém vai olhar você errado. Eu já fui incomodado a tomar umas decisões. E já quase tomei. Teve uma vez que teve um pastor que chegou para falar para mim, falou assim: Will, eu não vou me meter nisso aí porque isso vai dar problema para você, meu amigo. Eu não vou fazer isso. E naquela hora Deus me trouxe um temor tão grande do que o que eu estava fazendo ia me causar dano. Eu sei o que é passar por isso. Eu entendo o que é passar por isso. Mas hoje é uma manhã de entregar as torres. Se te incomoda, se está te trazendo um arrependimento sobre isso, deixa eu orar por você em nome de Jesus. Nosso irmão vai adorar a Deus por 30 segundos com o sax dele. E eu estou esperando você aqui na frente. Do teu coração, ó Deus, por poder, Senhor Pai, ter desfrutado da tua presença nessa manhã. Eu sei, eu tenho absoluta certeza que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo, Senhor. Eu digo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Deus, se adorado, Senhor Pai, através da nossa vida nessa manhã. Passe em revista a nossa alma, o nosso coração, as nossas decisões, ó Deus. E vai tocando cada coração, Jesus, cada vida, Senhor. Cada um de nós, ó Deus. E faz desabrochar dentro de nós, ó Senhor Pai, a vontade de te servir mais de perto. Com mais amor, com mais gratidão, Senhor Pai, com mais prazer. Fica conosco aqui, Senhor Pai, na nossa alma. Senhor Pai, na nossa caminhada da vida, Senhor. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pai, despede o teu povo em paz, ó Senhor, debaixo da proteção do teu Santo Espírito. Nos dá uma semana abençoada, Senhor Pai, cheia da tua presença. Senhor Pai, nós teremos para sempre a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Glorifique o nome de Jesus com ele.